Boa noite a todos os encarnados, desencarnados e também os internautas. Estamos dando início à nossa palestra na Comunhão Espírita Elo de Amor e vamos a uma mensagem e uma prece para iniciar a nossa atividade. Antagonistas, do livro Sinal Verde, de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz. O adversário em que você julga encontrar um modelo de perversidade talvez seja apenas um doente necessitado de compreensão. Reconheçamos o fato de que muitas vezes a pessoa se nos torna indigna simplesmente por não nos adotar os pontos de vista. Nunca despreze o opositor, por mais íntimo que pareça. Respeitemos o inimigo, porque é possível seja ele portador de verdades que ainda desconhecemos, até mesmo em relação a nós. Se alguém feriu você, perdoe imediatamente, frustrando o mal no nascedouro. Se a crítica dos outros só poderá trazer-lhe prejuízo se você consentir. A melhor maneira de aprender a desculpar os erros alheios é reconhecer que também somos humanos, capazes de errar talvez ainda mais desastradamente que os outros. O adversário, antes de tudo, deve ser entendido por irmão que se caracteriza por opiniões diferentes das nossas. Deixe os outros viverem a sua própria vida, eles deixarão você viver a existência de sua própria escolha. Quanto mais avança a ciência médica, mais compreende que o ódio em forma de vingança, condenação, ressentimento, inveja ou hostilidade está na raiz de numerosas doenças e que o único remédio eficaz contra semelhantes calamidades da alma é o específico do perdão no veículo do amor. Então vamos, depois da leitura, pensamento elevado, sintonizar com as esferas onde estão os nossos amigos espirituais e pedir a Jesus que conduza a nossa oração, Senhor, ao Pai Maior, para darmos início à nossa atividade de hoje. Falará sobre a importância da doutrina espírita em nossas vidas. Esteja conosco, Senhor, distribua as bênçãos e, sobretudo, a tua luz, a luz do teu Evangelho, nesta comunidade, que mais uma vez passou por momentos difíceis nos últimos dias por conta da violência urbana. Que a nossa oração, Jesus, se una aos demais irmãos das casas espíritas, das casas de Umbanda, das casas do catolicismo, da igreja evangélica, da evangélica reformada, de todos aqueles que elevam o seu pensamento neste momento até vós, para que a gente possa trazer luz, paz, consolo a todos os que sofrem, em especial nesta comunidade. Esteja conosco, Senhor, agora e sempre. Estamos dando início. O Humberto Michelin, que é do Centro Espírita Luz do Caminho de Penha, dá a sua mensagem hoje aqui na Comunhão Espírita Elo de Amor. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite a todos nós que aqui nos encontramos, espíritos imortais, nos dois planos da vida. Que a paz de Jesus esteja conosco. E também com todos que estão nos ouvindo pelas redes sociais, pela internet, que a paz de Jesus esteja no coração de cada um de nós. Então, primeiramente, nós agradecemos a oportunidade que a casa nos oferece e podemos estarmos aqui conversando, uma conversa, um bate-papo, sobre o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Então, que nós possamos ter bons momentos aqui de raciocínio, de pensamentos, que nós possamos entrar dentro de nós mesmos e refletir sobre o nosso tema de hoje, que nós nos propomos a falar, a importância do Espiritismo para nós. Porque nós sabemos que o Espiritismo vem para nós através dos ensinamentos dos Espíritos superiores, dos benfeitores da humanidade, liderados pelo Espírito Verdade, e esses ensinamentos organizados pelo Sr. Allan Kardec. Então, que, entre outras coisas, vamos falar da imortalidade da alma, da pré-existência e da continuidade da vida após a morte do corpo físico. Vamos falar da pluralidade das existências, da reencarnação, da pluralidade dos mundos habitados,
Então, o Espiritismo, a doutrina espírita, vem para nós tirar o véu, aquele véu do misterioso, sobre a comunicação entre os dois planos da vida, e nos mostrar a mediunidade, a mediunidade com Jesus. Vem nos falar da lei de causa e efeito, e traz Jesus para nós como guia e modelo da humanidade. E também vai nos dizer que fora da caridade não há salvação. Nós citamos aqui algumas situações de importância do Espiritismo para a nossa vida. Mas antes de continuar falando da doutrina espírita, vamos voltar um pouquinho no tempo. Vamos voltar um pouco. E vamos tentar nos sincronizar, nos encontrar nas 3 revelações. Então, as 3 revelações, que vai ser a base da nossa conversa de hoje, está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1. Eu não vim destruir a lei, nos itens de 1 a 7. E também fala de Moisés, do Cristo e do Espiritismo. Então, a palavra revelar, se nós procurarmos no dicionário, está lá, revelar seria descobrir, dar a conhecer uma coisa que estava oculta, secreta, desconhecida. Isso seria uma revelação, no dicionário. E o sentido da fé religiosa? Revelação. Seria revelar coisas espirituais que nós, espíritos encarnados e desencarnados, não podemos descobrir por meio da inteligência, e nem com o auxílio dos sentidos, mas cujo conhecimento Deus nos dá através dos seus mensageiros. Muitas vezes pela palavra direta, outras pela inspiração, os profetas, de todas as épocas da humanidade. Mas então, como é que nós, eu, um espírito mortal que sou, como é que eu vou adquirir esse conhecimento, essas revelações, essa verdade? Como é que isso acontece? Como é que isso se dá? Podemos dizer que é através da reencarnação, da reencarnação. A justiça e a bondade de Deus. Então é através da reencarnação que o homem vai aos poucos recebendo essa luz do conhecimento, essa luz da verdade. Está lendo no livro dos Espíritos, na questão 115, Kardec pergunta lá, entre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus? E a resposta, Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Ele está lá, João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, cada revelação, ela vem ao seu tempo, e uma vem preparando a vinda da outra, para que o homem, para que nós conseguíssemos assimilar essa verdade aos poucos, gradualmente. Existência após existência, reencarnação após reencarnação. Se viesse tudo uma vez só, nós não teríamos condições de absorver todo esse tempo. Tem que ser aos poucos, É gradual. É gradual. E Jesus falou para nós da reencarnação. Aquela conversa que ele teve com Nicodemos, Ele falou. Jesus falou de tudo, para nós. Na pergunta 628 do Livro dos Espíritos, por que então nem sempre essa verdade foi colocada ao alcance de todos? Se ela está ali, por que ela não foi colocada sempre ao alcance de todos? E a resposta é que é necessário que cada coisa venha ao seu tempo. A verdade é como uma luz. É preciso habituar-se a ela pouco a pouco. Senão ela ofusca. E é a verdade, Se nós estamos no escuro e formos direto para a luz, quanto mais forte a luz, a gente não consegue ficar com os olhos abertos. Ela nos ofusca, ela nos cega. Então tem que ser aos poucos. Tem que ser gradual, E nós estávamos em plena escuridão da ignorância, vamos dizer assim. E nós não poderíamos receber essa luz em tempos passados. E quanto mais eu vou me aproximando, então, e observando esta verdade, mais condições eu tenho de dissipar as trevas que ainda habitam em mim. Será que ainda habita a escuridão em nós?
Podemos dizer que sim. A escuridão da reclamação sistemática, por exemplo, ela habita em nós. Né? Da falta de perdão, é difícil ainda hoje em dia perdoar. E do auto-perdão. A escuridão da mágoa, do rancor, do ódio, né? Ainda está em nós. A escuridão da inveja, do egoísmo, do orgulho. O que mais? Será que tem mais alguma coisa que nós podemos citar aí? O ciúme. Opa! É uma escuridão que habita em nós ainda, né? Do julgamento precipitado sobre os atos das outras pessoas. E nós muitas vezes julgamos, mas sem saber realmente que motivo levou aquele nosso irmão a cometer esse ou aquele ato. Simplesmente nós julgamos, né? A escuridão dos vícios ainda está em nós, na nossa sociedade. Do álcool, das drogas, da gula, né? Da sexolatria. Tudo isso, então, é com o tempo. E é aos poucos que nós vamos nos libertando dessas mazelas. Mas, para isso, é necessário o esforço individual de cada um de nós para ir de encontro a essa luz. Nós precisamos nos movimentar, né? Ir de encontro à luz, ir de encontro a Jesus, o Cristo de Deus. Ele está ali, sempre esteve, nunca nos deixou. Temos que buscar, né? Temos que buscá-lo. Né? E ele esteve sempre conosco. Então, aqueles que estão esperando o Cristo voltar, não voltará, né? Porque ele nunca foi, ele nunca nos deixou. Ele esteve sempre junto de nós. Não é verdade? Então, Deus confiou a alguns homens a missão de revelar sua lei, mais uma questão do grupo dos Espíritos, 622. E a resposta é sim, certamente. Em todos os tempos houve homens que receberam essa missão. Então são espíritos superiores que encarnam com o objetivo de fazer a humanidade progredir. Então nós tivemos em todas as épocas da humanidade e em todos os povos, em todas as civilizações, houve mensageiros de Cristo. Sempre houve. Né? Trazendo pensamentos de paz, de harmonia e de amor para todos nós. Podemos citar alguns da história da humanidade. Tivemos na Índia Buda, não é verdade? Um profeta, um mensageiro do Cristo, mais ou menos 570 anos antes de Jesus. Na China, Confúcio, pensador chinês, mais ou menos na mesma época, 550 anos antes de Cristo. Nós também somos herdeiros da sabedoria nos tempos distantes da Esfinge, lá do Antigo Egito. Nós circulamos por ali. Ou será que não? Eu acredito que sim, né? Nós somos imortais, nós vamos evoluindo aos poucos. Pitágoras, mais ou menos na época de Buda, 570 anos antes do Cristo. Sócrates, está mais próximo um pouco, 400 anos antes de Jesus. E se nós olharmos o Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução do Evangelho, está lá a doutrina de Sócrates e Platão, praticamente a doutrina espírita que ele está. Kardec faz uma comparação, né? Entre a doutrina de Sócrates e Platão e o Espiritismo. Praticamente é tudo ali, a doutrina de Jesus. 400 anos antes do Cristo, então. Platão, mais ou menos na mesma época, seu discípulo, né? Aí chegamos em Moisés, mais próximo de nós, né? Moisés, mais um que veio revelar a lei de Deus. Finalmente Jesus, o Cristo, veio, digamos assim, pessoalmente trazer e nos ensinar, e nos mostrar a lei de Deus, a lei de amor. Né? E finalmente Allan Kardec, através dos espíritos luminares, os benfeitores da humanidade, que nos trouxeram a doutrina dos espíritos, a revelação espírita, liderados, coordenados por Jesus. Né? Então nós sempre tivemos, em todas as épocas, em todos os povos, houve mensageiros do Cristo, trazendo pensamentos de paz, de harmonia para nós. Já foi trazido por Kardec há mais de 500 anos e ainda a gente não conseguiu absorver todos os ensinamentos. Exatamente. Né? Então, se a pessoa se viesse um tempo atrás, não tem como, tem que ser aos poucos. Né? Então, novas revelações virão. Mas no seu tempo. Por enquanto basta. Né? Nós não compreendemos ainda. É difícil.
Mas não é impossível, né? Depende do esforço de cada um. E Emmanuel, através de Chico Xavier, no livro O Consolador, ele fala o seguinte, que até agora a humanidade cristã, a humanidade da era cristã, recebeu a grande revelação em 3 aspectos essenciais. Moisés trouxe a missão da justiça, o Evangelho, a revelação insuperável do amor, e o Espiritismo, em sua feição de cristianismo redivivo, traz, por sua vez, a sublime tarefa da verdade. Né? Justiça, amor, verdade. Justiça, amor e caridade. Não é uma lei de Deus, não. Lei de justiça, amor e caridade. Moisés, lei de justiça. Jesus, amor. E o Espiritismo, então, a caridade. Né? Fora da caridade, não há salvação. Já falou Kardec para nós. Então, vamos passar rapidamente, falar um pouquinho sobre Moisés. A primeira revelação. Então, está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, item 9. Um espírito israelita trouxe esta mensagem. Os mandamentos de Deus, dados por Moisés, trazem o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia reduziam o sentido, porque postos em prática, em ação, né, em toda a sua pureza, não seriam então compreendidos. Mas os 10 mandamentos, diz ele, nem por isso deixaram de ser o brilhante e frontispício da obra, como um farol que devia iluminar a humanidade o caminho a percorrer. Essa palavra frontispício significa a fachada principal de um edifício, vamos dizer assim, não é? A frente, a folha de rosto de uma obra. Então foi o início, foi a fachada do edifício do Evangelho. Né? E há 2 partes distintas na lei mosaica, que nós sabemos, que a lei de Deus, aquela promulgada sobre o Monte Sinai, os 10 mandamentos, as tábuas da lei, né? E também a lei civil, a disciplinar, estabelecida por Moisés, pois era um povo bruto, um povo violento, éramos, né? Éramos nós estávamos por ali, com certeza nós circulamos em todas as épocas da humanidade, estávamos por ali, seja, né? Nossos registros. Deixando no nosso registro, não é verdade? Então nós estivemos em todas essas épocas aí. E tivemos a oportunidade. E muitas vezes nós viramos as costas. E agora estamos tendo mais uma. Né? Mais uma oportunidade. Que é o contato com a doutrina espírita. Com o Evangelho de Jesus ali, na sua essência mais pura, vamos dizer assim. Depende de nós aceitar ou virar as costas novamente. Né? Então, como era um povo bruto e violento, Moisés precisou de uma lei civil, então, disciplinar. Então, a lei de Talião, que já ouviu falar, né? Que tem origem já no Código de Hammurabi, que é o primeiro conjunto de leis escritas na história, que se tem conhecimento, que foi criada lá na antiga Mesopotâmia, por volta de 1750 anos antes de Cristo, pelo um rei chamado Hammurabi. Então, o nome da Código de Hammurabi, né? E esse código era baseado no quê? Na lei de Talião. Né? Talião é retaliação. Que, em resumo, diz que o agressor deve ser punido na mesma medida do sofrimento que ele causou ao mundo. Né? Então, se alguém matasse um ente querido nosso, eu teria o direito de fazer a mesma coisa com outra pessoa. Né? Se alguém roubou, eu poderia cortar a mão. E assim foi. Então, era a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Né? Mas hoje em dia não tem mais, né? Só está na história. Não se pensa mais em vingança, né? Oh. Só que se pensa em... Não. Está só nas páginas dos livros. Ficou no passado. É fake news. É fake news, Mas, infelizmente, não é assim. Ela está muito forte em nós ainda, né? Ela está dedo de Talião, olho por olho, dente por dente. Eu fiz, eu tenho o direito de me vingar. Né? E fizeram alguma coisa, é meu direito de fazer justiça. Família, né? Isso, a justiça, né? Então a justiça disfarçada ali em vingança, né? Mas vamos em frente. Então a moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado do adiantamento em que se encontravam os povos chamados à regeneração. Opa, lá atrás já, chamados à regeneração. E esses povos, então, semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento espiritual, não teriam compreendido a adoração de Deus sem os holocaustos, ou os sacrifícios. E nem que se pudesse perdoar ao inimigo.
Já pensou? Se era na base do olho por ele para dentro, quem vai perdoar? Perdoa. Não tinha nem cogitação, né? Sem chance. Isso está no Evangelho. Passou-se o tempo, nós estamos conseguindo compreender a perdão. Praticá-lo também é necessário, né? Então, não penseis que vim instruir a lei ou os profetas, não vim instruir, mas cumpri-los. Então, Cristo não veio instruir a lei, mas veio dar o cumprimento. Moisés trouxe o Deus único. Né? Eram centenas, milhares de deuses. Moisés falou, não, é um Deus só, Deus único. Né? Mas ele trouxe também a justiça. Mas essa justiça do olho por ele é importante. Jesus veio trazer o quê? A lei do amor. Um Deus de amor. Então Jesus nos apresentou Deus como um Pai. Né? Moisés, Deus único. Jesus veio, Deus é o nosso Pai, é um Pai, é amor. E ele resumiu todas as leis de todos os profetas, quando Jesus falou o seguinte, né? Amarás teu Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E para ele facilitar o nosso entendimento, Jesus deu mais uma resumida, bem mastigadinha para nós, né? Quando ele disse, não faça aos outros, porque ele não gostaria que fizesse para nós. Está tudo ali, ó, bem mastigado. Né? Uma baita resumida. E a gente continua patinando. Então a segunda revelação é o Cristo. Primeiro Moisés, segunda o Cristo. Resumindo ali, não amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo com si mesmo. Então Jesus veio mostrar para nós o quê? Os deveres que o homem tem para com Deus. E também para com o seu próximo. E consigo mesmo. Né? Veio ensinar para nós que a vida não está sobre a terra, mas no reino dos céus. E onde será que é o reino dos céus? Fica lá distante, bem longe. É dentro de nós. O reino dos céus é dentro de nós. Veio mostrar que é o caminho que conduz a esse reino dos céus. E nós sabemos que Jesus é o governador do nosso planeta Terra. Né? Então ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus. Ensinar os caminhos que os conduzem até lá. Os meios de se reconciliarem com Deus. E os advertir sobre a marcha das coisas futuras para o cumprimento dos destinos humanos. Está no Evangelho, capítulo 1, item 9. E na questão 625 do Livro dos Espíritos, todo mundo já ouviu falar, acredito que todos já ouviram falar, e a gente aprende com a repetição mesmo. Né? Qual o tipo mais perfeito que Jesus ofereceu ao homem como guia modelo? Kardec perguntou. E a resposta foi a mais rápida, mais sucinta dos Espíritos. Vede Jesus. Ponto final. Né? Não tem outro. Jesus é o caminho. Jesus antes falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Ninguém vê a Pai senão por mim. Pelos seus ensinamentos. Mas Jesus não disse tudo. Né? Ou melhor, ele falou de tudo, mas em termos mais ou menos claros. De maneira que, para entender o sentido oculto de certas palavras que Jesus nos falou, era preciso que novas ideias, novos conhecimentos viessem dar a chave. Né? E essas ideias, esses conhecimentos, não podiam surgir antes de um certo grau de amadurecimento do espírito humano. Então, era preciso dar tempo para a ciência progredir. Né? E a ciência deveria progredir e deveria contribuir poderosamente para o aparecimento e o desenvolvimento dessas ideias. Então, era preciso dar tempo para a ciência progredir. E Emmanuel fala uma coisa muito interessante. Emmanuel diz que Jesus é a porta. E Kardec é a chave, né? Foi Emmanuel que falou. Jesus é a porta. Então a porta está ali. Falta lá a chave. Então Kardec é a chave. Então ali estão as três revelações. Moisés, Jesus e a doutrina espírita. Então a lei do Antigo Testamento está personificada em uma pessoa, em Moisés. Moisés, ele que trouxe as tábuas da lei. O Novo Testamento, vamos dizer assim, está personificado no Cristo,
Mas o Espiritismo, que é a terceira revelação da lei de Deus, ela não está personificada em nenhum indivíduo. Então, Kardec ele foi o organizador, né, de todo esse conhecimento. Mas é a doutrina dos Espíritos. E está ali no Evangelho também. E diz assim, ó, o Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus. Mas não está personificado em nenhum indivíduo, porque ele é o julgamento dado não por um homem, mas pelos Espíritos, que são as vozes do céu, sobre todos os pontos da terra, e por uma multidão de intermediários. Por Allan Kardec. É o ensinamento dado pelos Espíritos. Né? E é o Consolador prometido por Jesus. Sim, a mais, guardai os mandamentos. E eu vos rogarei a meu Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador, a fim de ficar eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e será em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará recordar tudo o que eu vos tenho dito. Então, Jesus prometeu enviar o Consolador, né? E ficaria conosco por toda a eternidade. Então, não poderia ser uma pessoa. Ninguém vai ficar por toda a eternidade encarnado, né? Então, sabemos que o Espírito de verdade, que está ali no Evangelho, é o próprio Cristo, que liderou essa falange de espíritos que trouxeram a terceira revelação, porque foi organizada por Allan Kardec, que é a doutrina dos espíritos, a doutrina espírita. Aí está a terceira revelação. Século XIX, o Espiritismo. Vamos fazer uma conta rapidamente aqui. Quantos séculos se passaram desde Moisés até a chegada do Consolador prometido, que é o Espiritismo? Lembra lá? Moisés, século XVI a.C. Espiritismo, século XIX, depois de Cristo. 30 séculos, é isso? 30 séculos, né? Mais ou menos 3.000 anos, desde Moisés até a revelação do Cristo. Então, olha quanto tempo nós precisamos para absorver esse ensinamento e para vir gradualmente, né? Subir alguns degraus, né? Exato. 3.000 anos. É bastante tempo. Para começar a caminhar mais rápido, né? Se nós olharmos quantas reencarnações nós tivemos, né? Nesse período. O Espírito é imortal. Muito o tempo do mundo, na verdade. Mas nós podemos apressar um pouquinho e chegarmos a um estado melhor o mais rápido possível. Já pensou? Quando nós atingimos um nível de espírito puro, espírito bom, sim, espírito bom, né? Poder viajar, conhecer outros mundos, um espírito livre. Nós estamos presos aqui, presos a um corpo denso, de matéria densa, presos ao planeta, porque nós não conseguimos sair da atmosfera do nosso planeta. Então, depende de nós. Mas nós caminhamos. Passou 3.000 anos e já estamos em um outro patamar, uma outra condição. Então, as duas primeiras foram individuais, as revelações. Não é? A terceira, então, ela é coletiva. E este é um caráter essencial e de grande importância. Ela é coletiva, então, no sentido que não foi feita ou dada como privilégio apenas a uma única pessoa. Ninguém pode proclamar-se como profeta exclusivo do Espírito, né? Pois ela é obra dos Espíritos, que foi espalhada em todos os cantos da Terra por milhares de pessoas. Então, em todos os pontos da Terra houve, na época, manifestações. Uma invasão organizada, como diz, né? Foi uma invasão organizada dos Espíritos. Então, Allan Kardec, o senhor Allan Kardec, ele foi o organizador da doutrina espírita. Ele observou, ele estudou e colocou nas 5 obras básicas da doutrina espírita todo o conteúdo trazido pelos Espíritos, com o comando do Espírito de Verdade, de Jesus. Então, o Livro dos Espíritos é a primeira obra, que é a base da doutrina espírita.
Está ali, toda a doutrina espírita está no livro dos Espíritos. Todas as outras obras são desdobramentos desta, então, né? E além das 5 obras básicas, nós deveríamos ler e estudar o que é o Espiritismo, obras póstumas, né? A Revista Espírita é uma coleção, são 12 volumes, 2 grandes, né? É isso. Mais Viagem Espírita e mais as obras complementares. Vamos citar aqui apenas Chico Xavier, né? Mais de 400 obras publicadas em vida. Agora parece que tem mais, né? Teve mais obras que foram aparecendo nos arquivos aí. Então tem bastante coisa, bastante conteúdo para nós estudarmos e lermos. Muita coisa. Estou ali. Então, o Livro dos Espíritos, 1857, o ano de lançamento, né? Primeira edição. E está escrito na primeira página do livro, assim, quem abrir a primeira página, Filosofia Espírita, espiritualista, né? E diz exatamente aquilo ali. Foi copiado exatamente como está lá. Contendo os princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos, as suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo os ensinos dados por espíritos superiores, com o concurso de diversos médiuns, reunidos e organizados por Allan Kardec. Primeira página, primeira folha do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar essas palavras ali. Então, o Consolador Prometido. O Espiritismo, então, realiza o que Jesus disse do Consolador Prometido, que é o conhecimento das coisas, fazendo com que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na Terra. Quem já se perguntou, né? De onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? Em algum momento da vida nós já nos perguntamos isso. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Também está no Evangelho. Então a lei de Deus é a lei divina, é a lei natural. Né? Consola pela fé e pela esperança. Consola então pelo entendimento, pela compreensão. Quando eu entendo, quando eu compreendo, eu tenho esperança, né? Pelo bom senso, pelo conhecimento. Né? Então é essa fé que vai nos consolar. O conhecimento das coisas, né? Pela compreensão. Por exemplo, o conhecimento da lei de causa e efeito. Opa, uma lei divina. Que eu fizer, vai retornar. Seja uma atitude boa ou não, vai retornar. Né? Ação e reação. Então nós sabemos, nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. Se elas quais forem, nós somos responsáveis. Em algum momento vai voltar. Da mesma forma que o Cristo disse, então eu não vim destruir a lei, mas dar cumprimento, o Espiritismo diz igualmente, eu não vim destruir a lei cristã, mas cumpri-la. Então ele não ensina nada de contrário do que o Cristo ensinou, mas desenvolve, completa e explica em termos claros para todo mundo o que foi dito, senão sob forma alegórica. Veio cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou e preparar o cumprimento das coisas futuras. Então Jesus falou de tudo, né? Em termos mais ou menos claros. Então já está a terceira revelação, o Espiritismo, que vai nos dizer quem somos. Quem somos, será? Quem nós somos? Será que eu sou este corpo físico que vocês estão vendo? Vocês são esse corpo que eu estou vendo? Nós somos muito mais que isso. Nós somos um espírito. Nós somos um espírito imortal. Não morremos jamais. Não é? Não morremos jamais. O corpo, sim, esse perecerá. E um dia nós deixaremos ele e voltaremos ao mundo espiritual e reencarnaremos quantas vezes for necessário até a nossa evolução, nosso progresso. Né? Então eu sou um espírito, eu não sou um corpo. Então, às vezes as pessoas dizem, eu tenho um espírito. Não seria correto, né Joana? Eu tenho mesmo, né?
Mas eu sou um espírito, né? Eu tenho um corpo, mas eu sou um espírito. Claro que a gente não vai chegar no espírito, eu sou um espírito, né? Mas temos que começar a compreender isso. Eu sou um espírito. De onde viemos, será? Viemos do mundo espiritual. Sim. E voltaremos para lá, não é verdade? A última pergunta, para onde vamos? Voltamos para o mundo espiritual. E o que fazemos aqui? Sabe que estamos aqui a passeio? Né? Estágio. De férias, no estágio, né? Sabe que estamos aqui para desfrutar dos prazeres da matéria loucamente, né? Agora estamos num período próximo ao carnaval, aí. Será que é para isso que nós estamos aqui? Vamos aproveitar, é isso aí, né? Estamos aqui para viver a vida. É o que muitos nossos irmãos ainda pensam, infelizmente. Né? Mas nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para evoluir, para aprender a amar, para quitar débitos anteriores, né? Estamos reencarnados numa família, como dizia Chico Xavier, né? Na reencarnação, ninguém era do endereço. Então a cegonha não errou. É nessa família mesmo, com esse pai, com essa mãe, né? Com esses irmãos, nessa sociedade que eu estou vivendo. Está tudo certo. Né? Nós estamos no lugar certo. Né? Então isso nós estamos fazendo aqui. Aprender a amar, esse é o principal objetivo. Aprender a amar e para ser amado. Então, o objetivo da nossa existência é esse. Qual é a razão da dor do sofrimento, então? Por que eu sofro? Por que o meu vizinho não sofre? Né? São perguntas que nós nos fizemos. Será que Deus é injusto, então? Alguém nasce em um corpo perfeito, belo, né? Passa a vida inteira desfrutando, digamos assim, dos prazeres. E outro, de repente, nasce lá, doente, com um corpo defeituoso, com dificuldades, a vida inteira. Qual é a razão da dor do sofrimento, então? Se Deus é justo e bom, um está bem e o outro não. Né? Então, a razão da dor do sofrimento é exatamente essa. É para nós aprendermos a amar, aprendermos para nós quitar nossas dívidas, né? Para nós nos reconduzirmos ao caminho novamente. Muitas vezes precisamos desse freio, de uma doença, a dor, o sofrimento. Mas se nós não compreendemos isso, se torna muito mais difícil a caminhada. Mas no momento que começo a compreender, que eu sei que nada é por acaso, que Deus não é injusto, se algo está acontecendo comigo, é porque eu deveria passar por isso, e eu posso mudar esse caminho de dor, sendo uma pessoa boa, fazendo bem, eu posso mudar isso, eu posso sofrer menos, assim, com o entendimento. Então, quando eu compreendo, a dor, como é que Joana de Anjos dizia? A dor ainda está ali, mas eu não vou sofrer. Mais ou menos isso, né? A dor continuará, mas o sofrimento não, porque eu estou compreendendo o porquê da dor, então eu não vou sofrer. O que ele vem nos revelar a doutrina espírita? Revela conceitos novos e mais aprofundados a respeito de Deus. Opa! Deus, será que aquele Senhor que está com um cajado, com as luzes, né, esperando, será que esse é o Deus? Da forma humana, como a gente costuma fazer, né, imaginá-lo, com todas as nossas imperfeições? Mas não, Deus é a inteligência suprema. Tá? A primeira questão dos Espíritos, Deus, inteligência suprema, causa primeira, alguns dizem primária, de todas as coisas. Deus é eterno e imutável. Não é? Vem nos falar da Trindade Universal, então. Deus, Espírito e Matéria. Então, o que compõe o universo? Deus, Espírito e Matéria. Se não for Deus, é Espírito. Se não for Espírito, é Matéria. É o que compõe o universo. Né? Vem nos falar do universo. Então, o que é o universo? São as várias moradas da casa do Pai que Jesus nos falou. A casa do meu Pai há muitas moradas. Isso. Né? Então, nos fala que não é somente no planeta Terra que há vida. Há outros
mundos habitados, verdade? Só que se nós formos lá em Marte, querer ver lá o ETzinho, a gente não vai ver, né, irmão? Não vai ver o ETzinho com a anteninha lá. É outra cegonha, é diferente, né? Por que nós não vamos ver? Porque eu, um espírito encarnado, o meu corpo é formado pelos mesmos componentes, digamos assim, do nosso planeta. Não é verdade? Um outro planeta, é uma outra matéria diferente. Então, se eu for lá encarnado, eu não vou encontrar um marciano lá. Não vou. Mas, em espírito é diferente, é outra história, né? Mas não vamos entrar nesse detalhe, mas é assim mesmo. Então nós não vamos conseguir ver fisicamente um outro ser, porque é diferente a composição. Os nossos sentidos são outros, mas o espírito livre da matéria, aí sim. A mãe do Chico, Cartas de uma Morta, né? Naquele livro ela fala da vida em Marte. Quem quiser, tiver curiosidade, leia esse livro, Cartas de uma Morta. É o primeiro livro, né, que Chico psicografou, e é da mãe do Chico, né? Da mãe do Chico. Também fala dos homens. Então, quem somos nós? Eu também sou um ser trinário, podemos dizer assim. Eu tenho um corpo, eu sou espírito, né? Eu encarnado, eu possuo um corpo físico, um perispírito e um espírito. É isso. Desencarnando, morrendo, digamos assim, o corpo ficará. E o espírito segue junto com o espírito. Né? Interessante. Então o espírito segue adiante, continua vivo. Continuamos vivos. E levamos junto conosco o quê? Marcado no nosso perispírito. Como se fosse um HD, né? Um HD. Está tudo gravado ali. As ações que eu fiz, boas ou não, os meus sentimentos. Né? Está tudo ali gravado. E isso eu vou levar junto. Já as coisas materiais, não. Tudo ficará. Mas os meus sentimentos, as minhas ações, né? Isso tudo eu levarei comigo. Espíritos, vem falar dos espíritos. Então, quem que são os espíritos? Estão os espíritos também. São os seres inteligentes da criação e que povoam o universo. Opa! Então não é só aqui no nosso planeta que há espíritos encarnados, povoam o universo. Né? E as leis que regem a vida? São as leis divinas, são as leis naturais, que regem o universo. Por exemplo, a gravidade é uma lei natural. O magnetismo, né? Há também as leis morais. Então, essas que nos mostram o caminho da evolução espiritual. Lei de liberdade é uma, lei de igualdade, lei de sociedade, amor, justiça e caridade, são todas leis naturais, as leis morais. Né? Então, o Espiritismo é a ciência nova que vem lembrar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência de Deus, a existência e a natureza do mundo espiritual e as relações com o mundo corpóreo, mediunidade. Né? Então, ela vem desenvolver e completar e explicar tudo que foi dito por Jesus de uma forma alegórica. Então, podemos dizer que aí está, as obras básicas seriam a base da doutrina espírita, vamos colocar dessa forma, né? E os pilares ali, então, Deus, a inteligência suprema, já falamos antes, né? A imortalidade da alma, que é a sobrevivência do espírito após a morte do corpo físico. Então, nós somos seres imortais, pois fomos criados por Deus, nós somos imortais. Né? Então, quando todos os homens tiverem essa certeza da imortalidade da alma, poderá ser evitado muitas coisas, né? Muitas atitudes errôneas, atitudes más, ou talvez impensadas, como, por exemplo, o ato do suicídio. Não é verdade? Se eu tiver a certeza que a vida continua, que eu não vou morrer, eu vou pensar em cometer o ato de suicídio. Vou pensar em não cometer um homicídio, não é verdade? Que crescer ali, eu vou estar matando o corpo físico, eu estarei matando o ser imortal. E vai estar gravado lá no meu HD, no meu perispírito, todas as minhas ações. Né? O que mais? Talvez eu iria pensar antes de ser um corrupto ou um corruptor, né? Uma corrupção,
E tantas outras coisas que negridem e enchem de máculas eu, espírito mortal. E esse registro no teu espírito não tem como nós chegarmos lá e dar um delete, não. Não dá para deletar, não dá. Deletar, não dá. Nós vamos ter que reparar. E aí vem as reencarnações, muitas vezes, as expiações, né? Dói, é dolorido, sim. Mas temos que passar. E se eu reclamar, né? Se eu não aceitar, não vai resolver. Vem com juros. Vem com juros. Com juros e correção. Tem que ser resignado. Por isso que a doutrina é maravilhosa, é que ela esclarece tudo isso para nós. Né? Exato. Essa é a diferença, porque nós temos nas obras, em toda a literatura, nós temos o esclarecimento. Está aí há muito tempo para nós, que basta nós buscarmos, né, para entender, e é bem claro, na verdade, tudo como os Espíritos relatam para nós. Né? Exatamente. Está tudo ali, está. É só nós querer. Por isso, quando nós compreendemos, nós temos essa fé raciocinada, a esperança que a gente pode mudar a nossa trajetória. Né? É bem isso aí. A reencarnação, então, podemos resumir que a bondade e a justiça divina é a reencarnação, que vai nos dar a nós, espíritos imortais, quantas vezes forem necessárias até a nossa perfeição. Quizá nós mudaremos de casa, né? Mas nós não teremos os nossos conhecimentos, porque eu adquiri um perpetuamente. Comunicabilidade, diz ali, então é a mediunidade. É essa comunicação entre os vivos e os chamados mortos, sempre existiu. Só que foi a doutrina espírita, que foi Kardec, agora inventou uma nova palavra, mediunidade. E a partir de agora, então, vai ter essa comunicação. Não foi, né? Desde que existem homens, espíritos encarnados, e espíritos desencarnados, há esse intercâmbio. Sempre existiu em todas as áreas da humanidade. E a pluralidade dos mundos, então, Jesus já falou, na casa do meu pai há muitas moradas. Então nós chegamos a uma conclusão que a doutrina espírita é uma ciência, filosofia e a religião, né? A ciência e a filosofia nos traz o conhecimento. A ciência estuda, a filosofia esclarece, nos dá o conhecimento. E nós, com esse conhecimento, nós podemos nos elevar moralmente, se nós o praticarmos. Então vai nos sublimar. E eu vou então compreender que aí está Deus. Então, o Espiritismo vai ser a nossa religião. Religião, religar, né? Religar com Deus. Então, nesse sentido, o Espiritismo é uma religião sim, porque nós compreendemos Deus ali, então é a nossa religião. Nós nos ligamos com Deus. Jesus trouxe essa aproximação quando ele disse assim, que para nós Deus foi muito distante, de certa forma, né? Mas quando Jesus trouxe a informação que é o Pai, que o Pai existe aquela proximidade maior, né? Você se torna muito próximo por ser Pai. Então aí já mostrou que é mais próximo. Está distante, né? Deus distante. Exatamente. Então, por que o Espiritismo é importante para nós? Por tudo isso que nós falamos até agora, não é verdade? Porque nos esclarece, nos consola, nos dá esperança, mas ao mesmo tempo diz para nós, ó, confia em Deus, confia nos espíritos amigos, benfeitores, mas não deixe de caminhar, não é verdade? Siga em frente, porque Deus está conosco, Ele já se afastou de nós, e através dos espíritos amigos e benfeitores, que nos inspiram, nos protegem, e nos indicam e nos incitam ao caminho do bem. Mas sempre ele vem nos falando, olha, faça a sua parte. Nós estamos aqui junto de vós. Tenha confiança, tenha fé. Mas caminhe com segurança. Né? Com responsabilidade, né? Responsabilidade. Ainda temos um minutinho aí. Então, é importante para nós, porque nos oferece uma nova constituição sobre Deus, nós já vimos lá, né? Porque desperta nossas consciências o sentimento da imortalidade, tanto vai nos tornar mais viva essa convicção da sobrevivência após a chamada morte. Porque nos faz compreender as razões do sofrimento e a sua legitimidade, não é? Então nós aprendemos que nós colhemos em um futuro
somente aquilo que nós semearmos e o que nós semeamos hoje, nós vamos colher amanhã, né? Mais ou menos assim. Porque causa os meios para a regeneração da humanidade terrena, mostra os caminhos do arrependimento e da reparação dos erros, né? Através da reencarnação. Porque nos conscientiza a respeito das nossas próprias imperfeições. Então, quando nós vemos que nós somos, né? Conhece-te a ti mesmo, né? A partir daí conseguimos mudar. Porque se eu não reconhecer uma imperfeição em mim, eu não vou lutar contra ela. Se eu achar que eu não sou orgulhoso, eu não vou conseguir lutar contra o orgulho, contra o egoísmo, contra o ciúme, né? Então, uma das imperfeições, o primeiro passo é reconhecer. A partir daí eu consigo ir contra e melhorar. Né? Até que eu consigo deletar, digamos assim, do HD, né? Essa imperfeição do espírito. Mais ou menos por aí. Porque nos liberta dos interesses materiais, então. Sim. Nós vamos dar mais valor às coisas espirituais. Não que as coisas materiais não tenham valor, não é isso. Né? Mas nós não devemos dar mais valor às coisas da matéria do que ao do espírito. Porque nos amplia a noção de fraternidade. Então, nos torna mais fraternos, mais próximos. Né? Até porque Kardec falou, fora da caridade na nossa salvação. Então, precisamos ser caridosos. E a caridade, como entendia Jesus, é o tal do BIP, né? Benevolência, indulgência e perdão. Essa é a verdadeira caridade. É eu ser bom, eu compreender quando o outro era, eu compreender e não julgá-lo e perdoar. Que é o esquecimento das ofensas. Né? Porque nos acalma as angústias, então, nos dá esperança. Porque nos fornece a chave das lições contidas no Evangelho de Jesus. Então, devemos trazer de forma clara. Né? E porque faz resplandecer sobre o mundo o grande sol da bondade, da concórdia e das virtudes, representando uma nova era para a humanidade. Interessante. Então, o Espiritismo é, portanto, a obra do Cristo, que o preside, assim como preside o que o espiritualmente anunciou, a regeneração que se opera e que prepara o reino de Deus sobre a terra. Está ali no Evangelho. Então, o Espiritismo é libertador, é divino, liberdade de consciência, da inteligência, liberdade da moral. Né? Podemos dizer que é um libertador de consciências. Né? Vamos passar isso aqui. Isso é interessante, porque através desta comunicação, do intercâmbio de conhecimentos entre os dois planos da vida, né, que através do conhecimento e da segurança, então, que o Espiritismo traz, a unidade com Jesus, né, que nos dá, que nós podemos receber mensagens de ordem extra, de Bezerra de Menezes, secretário de Divaldo Franco, né, uma mensagem de esperança, uma mensagem de confiança, que diz assim, ó, foi recebida em 11 de 11 de 2018 em Brasília, no Conselho Federativo Nacional, lá na FEB. Né? É só um trechinho da mensagem. Na densa noite que é tudo a criatura humana, rica de tecnologia de ponta e pobre de sentimentos morais, surge peregrina luz, anunciando o amanhecer. A nova era, programada pelos dias da humanidade, está colocando seus alicerces no coração das criaturas humanas, preparando o período da plenitude que nos está prometido pelo Senhor, desde os dias do sermão profético anotado por Marcos, no capítulo 13 do seu Evangelho. Que as expectativas humanas demoram-se aguardando as dores que deveriam chegar, produzindo a seleção dos trabalhadores do bem na edificação do mundo melhor. Lição de casa, leia o capítulo 13 de Marcos, é muito interessante. E, entre outras coisas, ele fala para vigiar e orar. E no coração de cada um de nós, aí que começa a transformação da humanidade. Se eu quiser um mundo melhor, eu tenho que ser um melhor. Se eu quero que o mundo tenha paz, a paz tem que estar em mim primeiro. Né? Começa por mim, vai começar por mim. Emanar para os próximos. Exatamente. Né? Aí o meu lar vai estar em paz. Sabe, a vizinhança vai estar melhor. Daqui a pouco é a comunidade, é o país, que nos vê, né? Mas depende de cada um de nós.
Então foi Moisés que abriu o caminho, mas Jesus continua a obra, e o Espiritismo a terminará. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Interessante, né? Moisés iniciou, Jesus continua a obra, e o Espiritismo a terminará. Então diz que há duas coisas que vêm de Deus e que são imutáveis com ele, duas coisas que permanecem acima da miragem das criaturas mundanas, que é a sabedoria e a virtude. E ele diz que o Espiritismo nos ensina a conquistá-las, essa sabedoria e a virtude, né? E quando nós alcançarmos, vamos nos elevar acima do que é passageiro, para só gozar o que é eterno. Então, é preciso propagar a moral e a verdade. Allan Kardec nas respostas. E para encerrar, vamos voar com Kardec. Meus irmãos, vamos voar alto com Kardec. Como é que nós vamos voar com Kardec? Vigiando, orando e estudando. Né? Vigiando os nossos atos, as nossas palavras e os nossos pensamentos. Né? Orando por nós mesmos, pelos outros, pelos vivos e pelos ditos mortos, né? Nós podemos e devemos orar por eles. Estudando, então, o Evangelho do Cristo sob a luz da doutrina espírita, pois Jesus é a porta, como diz Emmanuel, e Kardec é a chave. Então, meus amigos, por tudo isso, e por muito mais coisas que aqui não falamos, né? Que o Espiritismo é importante para nós, pois nos revela a imortalidade da alma, ou seja, a certeza da continuidade da vida, desse intercâmbio entre os dois planos da vida, e vai nos dar a firme convicção que um dia nós estaremos habitando um mundo feliz, e seremos todos nós espíritos bons, espíritos perfeitos, né? A evolução será do átomo ao arcanjo, um dia seremos anjos, né? Isso só depende de quem? Só de nós, do esforço individual de cada um de nós, para seguirmos os exemplos de Jesus, né? E junto então com os nossos familiares, com os nossos amigos, com os nossos amores, um vai estendendo a mão para o outro, né? E logo, logo então, nós alcançaremos essa felicidade que tanto nós buscamos. Eu agradeço pela atenção de todos, né? E que nós temos uma boa semana, com muita paz, saúde, trabalho, esperança, com muito amor e também com bons pensamentos, né? Muito obrigado pela atenção.